A vida só começa de verdade aos 40. A vida realmente começa na segunda metade. A primeira é apenas uma preparação. Quem disse isso foi Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda. E se eu te dissesse que tudo o que você viveu até os 40 anos foi só um ensaio, uma espécie de rascunho para a vida que você está prestes a começar de verdade? Pense nisso por um segundo. Aos 40 ou por aí, algo muda. A sociedade nos vende a ideia da crise da meia-idade como se fosse um declínio inevitável. O cabelo caindo, o corpo reclamando, as oportunidades escapando. Mas Jung, ele via isso de forma diferente. Para ele, esse é o momento em que a cortina se abre, não quando ela se fecha. Até os 40 passamos a vida pesquisando, experimentamos papéis, corremos atrás de aprovações, tentamos encaixar nossas peças em um quebra-cabeça que nem sempre parece nosso. Quem nunca ouviu que depois dos 40 é só downhill? A cultura pop adora essa narrativa. O cara que compra um carro esporte para provar que ainda é jovem, ou a mulher que entra em pânico porque o relógio biológico está ticando. Mas e se a meia-idade não for sobre perder algo, e sim sobre encontrar? Jung acreditava que a primeira metade da vida é só o aquecimento. Construímos coisas, sim, mas muitas vezes baseados no que os outros esperam de nós. Hoje, eu quero te levar numa jornada diferente. Vamos explorar por que a vida pode realmente começar aos 40 e como essa fase que assusta tanta gente pode ser o seu maior renascimento. Ao final deste vídeo, você vai entender como transformar esse momento em algo poderoso, um ponto de virada para viver com mais autenticidade, propósito e, quem sabe, até um pouco mais de leveza. Então me diz, e se os 40 forem o início de algo que você nem imagina ainda? A meia-idade como um despertar, não uma crise. Aos 40 ou em algum ponto da meia-idade, algo curioso acontece. Você já reparou? Aquela pergunta que você ignorava aos 20 ou 30 começa a bater na porta. Eu estou vivendo a vida que realmente quero? Carl Jung via isso como um despertar, não como uma crise. Para ele, a meia-idade é um renascimento. O momento em que você para de correr no piloto automático e começa a olhar para dentro. Imagine a vida como uma peça de teatro. Até aqui você seguiu o roteiro que outros escreveram. Pais, sociedade, amigos. Mas agora, aos 40, você pega a caneta e decide reescrever a história. Não é à toa que essa fase pode ser perturbadora. Você olha para trás e vê as escolhas que fez. O emprego que aceitou por segurança. O relacionamento que manteve por hábito. Ou até os sonhos que deixou na gaveta. E aí vem a inquietação. Era isso que eu queria mesmo? Ou, mais fundo ainda, o que realmente importa para mim agora? Jung dizia que esse desconforto é um sinal, não de fracasso, mas de que algo maior está acordando dentro de você. É como se a vida dissesse: "Ei, já pesquisamos bastante, agora vamos viver de verdade." Então me diga, o que você sente quando pensa na vida que está vivendo hoje? Parece sua ou parece que você ainda está emprestando pedaços dela de outra pessoa? Esse é o primeiro passo desse despertar. Perceber que o jogo mudou e que o próximo ato depende de você. A construção do persona na primeira metade da vida. Até a meia-idade, a gente passa boa parte da vida construindo algo que Carl Jung chamava de persona. Sabe o que é isso? É a máscara que usamos para o mundo. Ou melhor, um guarda-roupa cheio de fantasias que vestimos para atender às expectativas dos outros. Aos 20 e 30 anos, você coloca a fantasia de bom profissional para impressionar o chefe, ou a de pai ou mãe perfeito para provar que dá conta de tudo. Talvez até a de parceiro ideal, sorrindo na foto do jantar, mesmo quando por dentro tá tudo meio bagunçado. Jung dizia que isso é natural na primeira metade da vida. A gente constrói essa identidade baseada no que o mundo espera: sucesso, estabilidade, aprovação. Pense no executivo que vive para o cargo, acordando todo dia para o mesmo terno e a mesma rotina. Ou na mãe que se anula pelos filhos, esquecendo o que gostava de fazer antes deles nascerem. Até o artista que trocou o pincel por um emprego seguro entra nessa dança. Mas aí chega um ponto, muitas vezes lá pelos 40, em que essas roupas começam a apertar. Você olha no espelho e pensa: isso sou eu mesmo?
O privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é, escreveu Jung. Só que para chegar lá, você precisa perceber que o persona não é você. É só uma parte do que você mostrou para o mundo até agora. Então me diga, qual máscara você usou por tanto tempo que quase se esqueceu do rosto por trás dela? Porque é exatamente aí, nesse desconforto, que a próxima parte da sua história começa. A individuação, o chamado para ser quem você é. E agora chegamos ao coração disso tudo, a individuação. Carl Jung descrevia esse processo como a jornada de integrar todas as partes de quem você é, até aquelas que você escondeu no fundo do armário da sua alma. Pense na sua mente como uma casa antiga. Na primeira metade da vida, você vive nos quartos bonitos, arrumadinhos, que todo mundo vê. Mas lá embaixo, no porão empoeirado, está a sua sombra. Aqueles pedaços de você que você reprimiu, ignorou ou teve medo de encarar. Aos 40, a individuação te chama para abrir essa porta. O que isso significa na prática? É quando você para de viver só para o que os outros esperam e começa a perguntar: quem eu sou de verdade? Veja a mulher que, aos 45, pega os pincéis de novo e redescobre a paixão pela pintura, mesmo que o mundo ache tarde demais. Ou o cara que larga um casamento infeliz, não por capricho, mas porque finalmente ouviu a voz interior que ele calou por décadas. Até numa história fictícia, como um rei que abandona a coroa para viver como eremita, você vê esse movimento, deixar para trás o que não é mais seu para encontrar o que é. Jung dizia que dentro de nós há guias para essa jornada. A ânima, o feminino interno nos homens, e o animus, o masculino interno nas mulheres. Eles aparecem nos sonhos, nas intuições, te cutucando para ir além do persona. Mas aqui vai uma pergunta. O que você está escondendo de si mesmo que, se enfrentasse, poderia mudar tudo? Pare um segundo. Respire. O que sua voz interior está sussurrando agora? O que eu quero deixar para trás? Que tipo de vida eu quero construir? Esse é o chamado da individuação. Difícil, sim, mas o caminho para uma autenticidade que você nem sabia que era possível. O desmanche e a busca por significado. Aos 40, ou em algum ponto da meia-idade, a vida pode parecer que está desmoronando. E, de certa forma, está mesmo. Brené Brown chama isso de desmanche, um momento em que você se desapega do que achava que deveria ser. Carl Jung ia além. Não há transformação sem primeiro atravessar o pântano da alma, ele escreveu. É como demolir uma casa antiga para construir algo novo. O processo é caótico, bagunçado, às vezes assustador, mas também libertador. Pense nisso. Talvez você troque o emprego seguro por algo que realmente acende uma faísca em você, ou enfrente um divórcio para se reencontrar depois de anos vivendo para outra pessoa. Até uma mudança pequena, como parar de dizer sim quando você quer dizer não, já é parte desse desmanche. Viktor Frankl, outro gigante do pensamento, dizia que é nessa fase que a busca por significado fica mais intensa. Não é mais sobre o próximo promoção ou a próxima conquista externa. É sobre olhar para dentro e perguntar: qual é o sentido disso tudo para mim? Esse desmanche não é fácil. Pode envolver perdas, lágrimas, noites em claro. Mas do outro lado, uma transformação profunda. Então me diga, qual parte da sua vida está pedindo para ser desmontada, mesmo que isso te assuste? O que você está segurando só por medo de deixar ir? Jung acreditava que é exatamente nesse pântano, onde tudo parece incerto, que você encontra o ouro da sua própria alma. A vida realmente começa aos 40. Então, o que tudo isso significa? Aos 40, a vida não está acabando. Ela está começando de verdade. Carl Jung dizia que a primeira metade da vida é só uma pesquisa, um ensaio. Você constrói o persona, experimenta papéis, corre atrás do que o mundo espera. Mas na meia-idade você para de pesquisar e começa a viver. A máscara cai, você encara a sombra e a individuação te guia para algo que é só seu. Uma vida autêntica, com propósito, que reflete quem você realmente é. Não é um declínio, mas uma oportunidade. A coisa mais assustadora é aceitar-se completamente, escreveu Jung.
mas é também o que nos liberta. Aos 40, você pega o mapa da sua alma e decide para onde quer ir, não por medo ou aprovação, mas por um chamado interno. Estudos mostram que pessoas nessa fase relatam mais satisfação, mais conexão consigo mesmas. É o auge do que Abraham Maslow chamava de autoatualização, menos sucesso externo, mais realização interna. Então, aqui vai o convite. Nos próximos dias, pegue um papel e escreva uma resposta para essa pergunta. O que eu quero construir a partir de agora? Guarde e volte a ela em um mês. A vida realmente começa aos 40, não porque tudo fica perfeito, mas porque você finalmente começa a viver como você.